A paz do Senhor a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E nessa oportunidade nós vamos trazer uma porção do Evangelho. E principalmente hoje nós vamos abordar o que Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele fala sobre a mensagem da cruz. Essa que não é apenas uma mensagem, é a mensagem da cruz. A mensagem principal do Evangelho. Aliás, se não fosse a cruz, não haveria esperança para nenhum de nós. Há muitos que se auto-intitulam pregadores do Evangelho, mas esses tais pregadores do Evangelho não estão anunciando o Cristo crucificado, nem o poder da sua cruz. O que se anuncia, bem verdade, é algo ramificado de um pensamento religioso e filosófico, mas não o poder do Evangelho. Que de fato o poder do Evangelho está concentrado no Cristo crucificado. É a mensagem que traz esperança e é a mensagem apostólica para os dias que estamos vivendo e para todas as eras da história humana. É a mensagem. De fato, cada apóstolo de Pedro, Paulo, João, Tiago e dos apóstolos de Cristo que levaram a sua mensagem para o mundo conhecido da sua época e deixaram o registro do Novo Testamento, todos eles tiveram uma só mensagem: Cristo e este crucificado. Eu vou ler aqui o que Paulo escreve sobre isso. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto com na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nessa sessão que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos da cidade de Corinto, ele está abordando o cerne da mensagem apostólica. Ele começa dizendo que a missão dele, como Paulo, o apóstolo, não era trazer rituais históricos, tradicionais, como o batismo, ou a manifestação de qualquer simbologia cristã. Ele não está tirando a importância do batismo e nem tampouco de qualquer simbologia cristã, mas ele diz que a missão dele era anunciar uma mensagem, era divulgar e trazer a público a mensagem de Deus. E ele diz que essa mensagem não é um conjunto de filosofia produzida pela sua inteligência ou pela sua sabedoria científica e humana ou filosófica. Ele diz que a mensagem não parte dessa base filosófica e dessa base científica, porque ele diz que se minha mensagem partir daquilo que eu tenho como conhecimento, a cruz de Cristo se torna nula e vã. Verso 17. E ele diz: por que as pessoas que estão aí trazendo suas mensagens não falam da cruz? Porque para muitos a mensagem da cruz é loucura. No verso 18 ele está quase que deduzindo ou nos dando essa pista que
Em sua época, algumas pessoas não passavam pela cruz quando anunciavam a mensagem de Deus. Quando ele diz, porque a palavra da cruz é loucura. E alguns evitavam tocar nesse assunto. Falar de um Deus que tem um fim trágico numa cruz. Então alguns evitavam essa parte. Por falar de cruz, o mundo já está sofrido, não é não? Por que vou falar de cruz? E na época de Paulo já existia esse grupo que evitava a mensagem do Cristo da cruz. Eles falavam do Cristo triunfante, do Cristo que fez milagres, do Cristo que ressuscitou mortos, do Cristo Messias de Israel, mas evitavam falar do Cristo Cordeiro de Deus, o Cristo humilhado na cruz. E Paulo diz que essa mensagem para quem está perdido é loucura. É loucura a mensagem da cruz para os que estão perdidos, mas para os salvos é o poder de Deus. Então ele faz a distinção dos que estão perdidos anunciando outro evangelho, ainda que seja um evangelho que tenha muita audiência e muito agremiados a ele, que é o evangelho triunfalista, o evangelho da sabedoria humana, o evangelho popular, e não o evangelho da cruz e da humilhação do próprio Deus para salvar os pecadores, e que nós temos que encontrar nesse Deus o exemplo de vida, que esse é o evangelho da cruz, é o evangelho que é loucura para o mundo, e a contrapartida, o evangelho que o mundo aceita é o evangelho da prepotência, do ufanismo, do narcisismo humano, do triunfalismo religioso. Esse evangelho, pseudo-evangelho, é o evangelho para os que se perdem. O evangelho que leva você à perdição é o evangelho criado por mentes humanas, de inteligência, de filosofia humana, de ciência humana, de conjecturas humanas, de lógica humana. Esse evangelho, apesar de ser atrativo, é o evangelho humano, o evangelho que não tem nada a ver com Deus, e é o evangelho para a perdição. E é o evangelho que, infelizmente, tem muita influência nas mentes. Ele diz, esse evangelho aí é para os que se perdem, mas para os salvos é a mensagem da cruz. Porque essa mensagem da cruz é poder para a salvação, é sabedoria de Deus. O evangelho da cruz. Tem que passar pela cruz, tem que entender que o próprio Deus se humilhou na pessoa do Filho, foi separado da sua própria divindade para pagar o preço pelos pecados de todos os pecadores, dos quais esse que vos fala é um grande pecador e é o principal. Paulo diz, eu sou o principal pecador. Ele morreu por mim na cruz. Se não houvesse cruz, não haveria esperança para mim. Então a mensagem apostólica não era segundo a expectativa humana, nem os caprichos humanos moldava a pregação do apóstolo, mas ele só tinha uma mensagem, o Cristo para a salvação do que crê, e é o Cristo da cruz. Mas os que evitavam a cruz estavam perdidos. Não estou falando da cruz o souvenir, eu não estou falando da cruz a simbologia, eu estou falando do sacrifício do próprio Deus, derramando o sangue dele para perdoar os pecadores e dar vida eterna aos pecadores, para adotar os pecadores como seus filhos adotivos e para ter acesso ao pecador e o pecador acesso a Deus, para o próprio Deus habitar no coração do pecador, através unicamente da fé no sacrifício e na pessoa de Jesus. Ou seja, para que nós venhamos entender que a nossa salvação não está em nós, e nem na nossa sabedoria, está no Cristo crucificado. É na esperança que depositamos nele, na entrega do nosso coração a ele, mediante ao nosso arrependimento, é que nós temos o perdão dos nossos pecados, a nossa adoção divina e a vida eterna como presente de Deus pela graça. E nos tornamos filhos de Deus, cidadão do reino de Deus, nos tornamos povo de Deus, sacerdote de Deus, como Pedro escreve em 1 Pedro 2,9. Através do sangue de Jesus, da compra dele, nós nos tornamos o povo de Deus, o sacerdócio de Deus, unicamente por meio de Jesus. Somente Jesus, somente a graça, somente o sangue, somente a cruz de Cristo é quem salva. E aí ele continua dizendo, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes.
Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor do século? Deus, porventura, não tornou isso tudo loucura? Como Deus torna isso tudo loucura? Quando na cruz ele diz que sabedoria é a cruz, é o Cristo da cruz, isso é minha sabedoria. Quando o homem estava pedindo sinal, maravilhas do céu, uma inteligência descomunal, Deus apresenta a resposta dele. O filho dele pendurado na cruz romana. E ali, naquela cruz, Deus está destruindo a sabedoria humana. Essa é a mensagem apostólica. E ele continua dizendo: visto como que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, Deus agora salva os crentes pela loucura da pregação. E de fato, o homem na perspectiva humana, ele nunca vai enxergar sabedoria na cruz. Ele vai procurar conjectura. Tem pessoas que querem que Deus diga o que elas querem ouvir. Há pessoas que estão perdidas e querem ser salvas naquilo que elas querem dizer. Deus é assim. E Deus disse: não, é na cruz. Queime seu orgulho, passe por cima dele e se renda ao meu filho crucificado. E mantenha fé nele, ainda que você ache que é uma coisa simplória, mas é aí que mora o meu poder. É na cruz de Cristo. É no sacrifício do meu filho por você. Somente isso, e sua fé tem que estar totalmente entregue a esse fundamento, que é o meu filho crucificado. Aí ele diz: porque judeus, que é a ala religiosa, pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas o que eu, Paulo, prego é Cristo e este crucificado. Verso 22 e 23. A religião propõe o quê? Para fascinar o indivíduo. E o que o indivíduo procura numa religião? Um sinal ou sinais, tipo assim, prosperidade, milagres, curas divinas, comunicação com os mortos, visões, OVNIs, estrelas cadentes, estrelas que guiam meu destino na terra. Eu quero ler os astros, eu quero saber o que meu signo diz. As pessoas estão procurando sinais na religião. E é uma coisa muito ufanista, muito egocêntrica. Eu quero. A religião tem que completar ou me completar o anseio, tem que suprir minhas expectativas. E quem busca isso nunca vai encontrar salvação. E ele diz que os gregos buscam sabedoria. Há outras pessoas que querem encontrar Deus na filosofia, querem encaixar Deus na lógica humana, querem provar a existência de Deus, e já tem outros grupos que querem provar que Deus não existe. Meninos, usadores de fraldas. Então, nenhuma dessas coisas supre, e nem está a verdade aí, nem nos que pedem sinais, nem nos que buscam sabedoria. Paulo diz: a sabedoria é encontrada, a verdade é encontrada, a vida é dada no Cristo e esse crucificado. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, chamados tanto judeus como gregos, Cristo Jesus, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. A cruz de Cristo é a sabedoria, a resposta de Deus, é a ação direta de Deus para salvar e regenerar o ser humano. É o que traz esperança para o pecador caído, destituído da glória de Deus. Você que anda procurando conhecimento de Deus, não busque na sabedoria humana, não busque na ciência humana, não busque nem tampouco na religião. Olhe para a cruz. Veja o próprio Deus assinalando, dizendo a você: eu estou aqui. E é nessa cruz, no sacrifício de mim mesmo, que eu provo meu amor para com você, e que em ti se manifesta meu poder e minha salvação. Mas é preciso se render a essa cruz e ser discípulo do Cristo crucificado, tendo nele a esperança de vida eterna e vivendo para ele e somente para ele. Pense sobre isso. Essa é a mensagem da cruz. Obviamente que o tempo é curto e eu posso falar isso de forma simplória, mas note que seu coração está sendo impactado pelo poder do Espírito Santo. Se renda, sirva a Deus e siga o Cristo crucificado. Olhe para a cruz e veja Deus te amando, te salvando e te tornando filho dele. Passe essa mensagem adiante, principalmente para você mesmo, para a sua família, e pregue o Evangelho, viva o Evangelho, faça tua confissão, entregue tua vida a Cristo agora, e Deus te recebe como filho, mas tem que ser com verdade e sinceridade, e a disposição de segui-lo até o fim. E arrependimento, abandono dos pecados, em conjunto a Deus você vai conseguir.
O Espírito Santo vai te dar toda a condição. Em nome de Jesus. Shalom Adonai.